Nem toda crítica é ruim, e também nem toda crítica construtiva é válida. Se você não aprender a diferenciar cada uma delas, você vai acabar absorvendo o que te destrói e ignorando aquilo que te faz crescer. E é com base nisso que a VG Education vem com esse vídeo de hoje para te ajudar a diferenciar cada uma, a crítica da crítica construtiva, e como identificar cada uma delas. Sejam muito bem-vindos, alunos e alunas ambiciosas, a mais um vídeo aqui no canal da VG Education. Aqui onde nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e também sobre o desenvolvimento de habilidades. Eu me chamo Vinícius, sou o fundador da VGA e estarei aqui com vocês em mais um vídeo. E como já dito, a proposta do vídeo de hoje é a gente falar sobre críticas e aprender a diferenciar os dois tipos que existem. Mas primeiro, antes de a gente falar sobre esses dois tipos, a gente precisa entender a base do problema. A gente precisa entender o conceito para que nós não sejamos preconceituosos. Preconceituoso é uma pessoa que não sabe sobre determinado assunto e tenta opinar sobre aquilo que não sabe. Então, para evitarmos esse posto, vamos entender pela base, a raiz, o que é uma crítica. Bom, a crítica ela é meio intuitiva. Todos nós basicamente já sabemos mais ou menos pela nossa intuição o que é uma crítica. Mas, de modo bem definido, crítica será sempre o julgamento de algo, o julgamento que alguém faz sobre algo. Pode ser o que uma pessoa faz sobre algo, um grupo de pessoas, uma sociedade, pode ser também, sei lá, que a gente faz sobre uma outra pessoa, um animal, uma estrutura. Às vezes você não gosta de uma casa, você acaba criticando ela e por aí vai. E sempre vai ser um julgamento ligado a algum fator. Por exemplo, eu não gosto do jeito que aquela pessoa se veste. Logo, eu estou julgando o jeito, o estilo dela. Então, eu estou a criticando. E a crítica vem da parte de comportamentos, vai criticar a sua fala, pode criticar a sua vestimenta, como a gente já disse, criticar os seus resultados, as suas ações. Então, existe crítica para tudo. Você pode criticar qualquer coisa. Porque a crítica é isso, é o julgamento que alguém, que alguma pessoa faz sobre determinada coisa. E nós temos dois tipos de críticas. A primeira delas é a crítica destrutiva. A gente gosta de chamar de crítica destrutiva, mas é uma crítica normal ali, sem um embasamento, sem um fator positivo, né? Sem um direcionamento positivo. A pessoa não quer fazer uma observação, ela quer mesmo te criticar para te deixar para baixo. E isso nós gostamos de chamar aqui de crítica destrutiva. A crítica destrutiva ela sempre vai ser um ataque pessoal vindo de uma pessoa. Ou seja, se você se veste de determinado tipo, essa pessoa ela vai falar sobre determinado jeito que você se veste. Nossa, como você se veste ruim, muda esse estilo, você tá feia assim. Ou, eu não gosto do jeito que você fala, das palavras que você usa, do seu linguajar, ou algo relacionado. Então vai ser sempre um ataque a você como pessoa. Eu já enfrentei muitas críticas ao meu estilo, que eu gosto de me vestir um pouco mais clássico, um pouco mais elegante, e é isso que também eu levo dentro dos meus projetos. Eu já fui criticado muito, principalmente pela idade que eu tenho e pelas roupas que eu visto, certo? Então é sempre um ataque que vai vir para você como pessoa. E na maioria das vezes esses ataques eles vão ser bem generalistas, eles vão ser bem generalizados. Às vezes vai dizer que porque você tem dinheiro, você é uma pessoa maldosa, você é uma pessoa maléfica, é uma pessoa desumilde, só pelo fato de você ter dinheiro, pelo resultado. Então, uma crítica pelo resultado. E é generalizado, apenas porque a gente vê algumas pessoas que são ricas e são meio entojadas, meio desagradáveis, e aí acaba generalizando, achando que todos são assim. Então, a crítica destrutiva, ela sempre vai ter também um aspecto meio generalizante, ela vai generalizar. Ela acredita que todas as pessoas que fazem determinada coisa são desse tipo. E normalmente também, a crítica destrutiva, quando a pessoa disser, ela não vai ter uma solução. Ou a pessoa não vai apontar uma possível solução. Por exemplo, se você se veste de um determinado jeito, a crítica vai ser um ataque pessoal, vai ser talvez uma generalização, porque todo mundo tem que se vestir daquele jeito e tal, mas enfim. Então, qual que é a solução para isso? Se é o meu estilo, se é como eu gosto de me vestir, o que eu vou fazer? Então, você vê que não tem solução para você sair disso, e até nessa situação é melhor que você não procure uma solução e você seja quem você é. Porque a crítica destrutiva normalmente ela vem de pessoas que estão ao nível mais baixo que você e que são meio. Elas não aguentam nem com a presença delas muitas vezes e acabam criticando os outros. Então,
Não dê bola para as críticas destrutivas e ignore-as. Esse é o primeiro comportamento que você deve ter. Mas antes da gente falar sobre como agir em determinadas críticas, vamos falar sobre o segundo tipo de crítica. Vamos falar agora do segundo tipo de crítica, que é a crítica construtiva, a famosa crítica construtiva. A crítica construtiva, ela é um julgamento que uma pessoa vai fazer sobre você, sobre algo, porque no fundo ela ainda é uma crítica, mas ela vem mais com esse objetivo de construir. Então vamos lá, por exemplo, uma crítica construtiva ela sempre vai ter um foco maior no comportamento. Ou seja, se você se porta de uma maneira meio inadequada, talvez porque você não teve uma criação daquele jeito, ou porque às vezes aquele lugar não é assim e tudo mais, essa pessoa sempre vai falar, a crítica construtiva ela vai estar sempre ligada mais ao comportamento. Então assim, eu me visto desse jeito, ok, legal. Aí vai vir uma pessoa, por exemplo, e vai dizer assim, o seu terno está um pouco desajustado, então procure ajustá-lo e tal. E ali você já vê uma solução que você pode ter. Então já vamos falar exatamente sobre isso, sobre a solução. Se eu estou usando um terno desajeitado e uma pessoa vem contribuir com uma crítica construtiva, ela vai dizer, o seu terno está um pouco desajustado, eu considero que você ajuste, né, o terno e tudo mais. E se fazer sentido para você, você vai lá e ajusta. Então ele já aponta uma solução. E a crítica construtiva, ela também tem esse aspecto que ela sempre vai ser uma crítica mais específica. Tá? Ela sempre vai ser mais específica, vai pegar num ponto. Por exemplo, o seu terno está desajustado. E não, o seu estilo é feio, o seu estilo é bagunçado, o seu estilo é desarrumado. Não desse jeito. Mas sim, o seu terno está desajustado. A barra da calça do terno, para ser mais específico ainda, está desajustada. Então vai ser sempre esse foco mais aí no comportamento. Por exemplo, assim, se você vai apresentar um trabalho, eu vou dar um exemplo muito agradável aqui para a gente entender e a gente diferenciar. Você vai apresentar um trabalho na escola e você se sente um pouco nervoso, você não consegue falar direito, desenvolver direito. Se alguém vir fazer uma crítica destrutiva para você, a crítica vai ser mais ou menos assim: Nossa, você é muito ruim apresentando. Ou desiste, nunca mais apresenta trabalho, porque a sua apresentação é horrível. Já olhando para uma ótica da crítica construtiva, que tem essa ótica mais positiva, o que essa pessoa vai dizer? A pessoa vai falar assim, eu vi, por exemplo, uma dica muito legal, que é você olhar a regra dos 5 segundos. Você olha 5 segundos para um canto, uma pessoa, e vai trocando. Vai contar 5 segundos, é claro que não contando assim, mas na cabeça você vai olhando assim, ou leva uma coisa para você ficar apertando, para você acabar com o nervosismo, melhora a sua apresentação, você falar um pouco mais pausadamente. Então, isso vê que essa pessoa ela vem com uma crítica construtiva, por quê? Porque ela é mais específica. Ela vai pegar num ponto, vai te trazer uma solução e vai focar no que você pode fazer, no comportamento que você pode ter, que você pode melhorar, e normalmente vai ser sempre nesse ponto aí. Então, também sempre vai apontar uma melhoria, como você pode melhorar, esse tipo de coisa. E a diferença central para a gente recapitular desses dois tipos de crítica é que, primeiramente, a crítica destrutiva ela vai focar em te ferir. Sempre vai ser te ferir e te colocar para baixo. Não gosto do seu estilo, você vai ficar desanimado. Meu, por que ninguém gosta do meu estilo? Então você vai ficar triste. Então a crítica sempre vai ter esse ponto, a crítica destrutiva, te ferir. Já a crítica construtiva, ela vai procurar te ajudar, procurar te direcionar para uma possível solução, se fizer sentido para você. Então, basicamente, uma vai te atacar e a outra vai contribuir para que você melhore. E agora, de fato, como identificar? Como eu vou saber qual é o tipo de crítica que essa pessoa está fazendo sobre mim? A primeira coisa que você vai analisar é se essa crítica ela te ataca ou não. E te atacar, você sempre vai entender o tom do ataque. Falar, nossa, você é muito ruim apresentando. Isso é um ataque. Mas às vezes o tom que a pessoa fala também, preste atenção no tom. O tom que a pessoa fala mostra claramente se é um ataque ou não é. Então, identifique isso primeiramente. Se é um ataque ou não é. Ou se é realmente uma conversa mais tranquila, que a pessoa falar, eu tenho uma dica, por exemplo, para você melhorar a sua apresentação. Ou desse jeito não está muito bom, você pode melhorar fazendo isso aqui. E isso já vai para o nosso segundo ponto de como você pode identificar uma crítica. Se é uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva. Se a pessoa te oferece um aporte, te oferece uma solução, se tem de fato solução. Porque se é o teu estilo, você não vai mudar apenas porque uma pessoa não gosta. Então,
não tem solução, porque está dentro de você. Se é o que você pensa, talvez você possa estudar um pouco mais, ler um pouco mais, mas você não vai ir muito longe dessa opinião, ou talvez possa ir, mas na maioria das vezes a galera não gosta de sair disso. Então, verifique se tem solução ou não, certo? A crítica construtiva, por exemplo, ela vai te dizer que você pode melhorar, vai te direcionar, como a gente falou no ponto passado ali, sobre a diferença central entre a crítica. E também, outra coisa, é se é uma interação que essa pessoa vem fazer com você com o intuito realmente de ajudar ou com o intuito de atacar. Isso você percebe muito. Normalmente a pessoa, quando vai fazer uma crítica construtiva, ela vai falar na tranquilidade, vai falar tranquila com você. Já a pessoa que faz uma crítica, ela vai ser bem direta. E ainda tem aquelas pessoas que acabam pegando e, digamos assim, terceirizando a crítica, né? Elas falam pro alto, assim, e aí se você escuta no ambiente, você já pega. As pessoas são um pouco covardes, não conseguem falar assim, de olho a olho. E, obviamente, eu acho que a mensagem, uma das mensagens finais que eu tenho para você aqui é para você analisar muito de onde está vindo essa crítica. Normalmente as críticas elas vêm de pessoas é, que são mais baixas, que estão um nível mais baixo que você, que são meio ignorantes ou algo do tipo, porque dificilmente pessoas que já estão lá em cima vão te criticar. Mas crítica construtiva muitas pessoas acabam dando, porque vamos ser sinceros, às vezes você está num nível acima daquela pessoa porque você tem um conhecimento em várias áreas, ou alguma coisa, mas você tem um conhecimento específico em alguma coisa. Aquela pessoa tem um conhecimento específico em outra. Por exemplo, você é um médico, ganha dinheiro e tal, mas na hora de fazer apresentações públicas, você se sente muito travado. Só que uma pessoa que está a um nível inferior que você, talvez um estagiário, ele saiba falar muito bem nas apresentações e tal. Então ele vem te ajudar, com esse intuito que a gente falou, se vem com o intuito de ajudar ou de atacar. Então vem com esse intuito de ajudar para te fazer melhorar, certo? Então, é alguns pontos de atenção que você tem que ter também. Mas, no geral, não deixe de ser quem você é, não deixe né, se vestir do jeito que você quer, fazer as coisas que você gosta, é claro, tudo dentro ali digamos assim, do bom senso, né? Então, não deixe de fazer isso apenas porque uma pessoa não gosta, uma pessoa não vai com a sua cara. Eu, por exemplo, sofro críticas todos os dias, as pessoas falam do meu estilo de vestimenta, olham, às vezes não precisa nem falar, às vezes só olhar torto, fala sobre o jeito que, a minha criação de conteúdo na internet, os vídeos que eu faço por aqui e tal, dizem. Mas, normalmente, eu não dou bola, porque essas pessoas não têm muito o que opinar, não têm muito o que agregar, então só ignoro. Mas se é uma pessoa que tem alguma coisa a agregar, que a pessoa vem conversar com você realmente, aí sim é válido. Então, pra gente fechar aqui, eu quero agradecer você por ter assistido esse vídeo e dizer que é muito importante que você saiba diferenciar, porque senão você pode acabar travado, você pode acabar perdendo a sua essência, ou deixando de ser quem você é, ou deixando de fazer o que você quer fazer apenas pelo que aquela pessoa acha. Mas a gente também precisa aprender a lidar com essas críticas, com cada tipo dessas críticas. E é por isso que no próximo vídeo a gente vai falar sobre como você pode lidar com cada tipo de crítica, como você pode lidar com a crítica construtiva e com a crítica destrutiva. E isso é o ponto final, é a cereja do bolo para mudar o jogo por completo. Nós agradecemos e aguardamos vocês no próximo vídeo.